própria comunidade, então conto com a participação de todos, cada vez mais interagindo com a gente, para a gente fortalecer cada vez mais o nosso mercado, certo? Comigo aqui hoje tem o Bruno Coutinho, que é o nosso CMO aqui na PM3, e a Angélica Reis. Eu vou dar um tempinho para cada um deles se apresentarem aqui, e aí, de fato, a gente entra no nosso tema de hoje, que é o OKRs, ok? Eu já mandei no link do chat, não sei se todos visualizaram, eu vou mandar novamente. Tenho um link para vocês enviando a pergunta de vocês. Vocês também podem votar na pergunta que vocês acham que fazem mais sentido, querem que ela seja respondida. E aí a gente vai batendo um papo bem de forma livre e leve aqui durante essa 1 hora, tá bom? Então vai lá, Bruno. Bem, oi pessoal, boa noite. Antes de mais nada, muito legal estar aqui, mais uma vez falando sobre Product Marketing. Eu sou Bruno Coutinho, já tenho alguns anos aí de experiência em marketing digital, Product Marketing. Não vou me alongar por demais, quem quiser saber um pouco mais, vai lá no meu LinkedIn. Mas estou muito feliz de estar aqui, trocando esse papo com vocês. E sobre esse tema em específico, eu ajudei a implementar OKRs no Alex Group na Europa, quando eu trabalhei lá. Então, eu sou bem evangelizador dessa metodologia. Boa, vou me apresentar também. Eu sou a Angélica, eu sou Product Marketing Manager na Meta. Eu trabalho com tecnologia e startups já há mais de 10 anos. E em todas as empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar também com OKRs. E, assim, vou contar um pouco muito da minha experiência pessoal. Eu acho que é um assunto que não tem, assim, verdades absolutas ou receitas de bolo, mas vou contar um pouco das minhas experiências pessoais e também o que eu tenho visto no mercado, que eu tenho conversado com as pessoas e trocado de experiência mesmo. E no mais, é um prazer estar aqui. Eu amo essa comunidade de Product Marketing da PM3. É tudo. E, enfim, muito feliz de fazer parte. Bom, então vamos lá, a primeira pergunta é uma pergunta que é super interessante para a gente iniciar mesmo, para deixar todo mundo na mesma página. E a pergunta foi, OKRs, QRs, KPIs, o que são? Qual a diferença entre eles? Como utilizá-los? Eu acho que a gente pode começar pelo Bruno, que ele tem um artigo mega interessante no nosso blog da PM3. Vou mandar aqui no link também para quem perdeu. Esse artigo é um artigo super aprofundado, assim, mas acho que ele pode responder essa pergunta, e se for o caso, Angélica pode complementar. Gente, também, assim que ele falar, fiquem à vontade, se vocês quiserem levantar a mão para interagir com a gente. Aqui é um bate-papo mesmo, tá? Legal, vamos lá. Quando eu escrevi esse artigo, foi ali no início de 2020, e quando eu comentei com o Marcel que eu ia escrever sobre isso, o Marcel falou assim, que isso, ninguém tem dúvida disso. E durante muito tempo esse foi um dos artigos mais acessados do nosso blog, porque as pessoas realmente tinham essa dor, eu no Google e buscava. Estava ali até com uma recomendação de busca. Então, olha só, são duas coisas totalmente diferentes. Então, KPIs não são a tradução acrônimo para Key Performance Indicators, são indicadores de performance, quer dizer para onde aquela métrica, a empresa está indo, aquela parte do produto está evoluindo. E aí você tem vários KPIs, tá? Você tem taxa de conversão, por exemplo, é um KPI. O NPS também é um KPI. O custo por clique, o custo por aquisição, o CAC. Esses são KPIs, que são somas, né, de valores diferentes. Então, por exemplo, o custo por aquisição é quanto custa para gerar uma aquisição. Então, é um combinado de duas métricas, e aí se torna um KPI. Então, isso acho que está todo mundo claro, né? Todo mundo pode dar um joinha se está bem estruturado. E aí, OKRs assim, Objectives and Key Performance, né? Key Results. OKRs é uma metodologia que começou com o John Doerr lá dentro do Google, ele implementou essa metodologia lá. E quando eu falei para vocês que eu sou evangelizador, eu acho que vale eu explicar o porquê. OKRs, como metodologia, ela ajuda a gente a estruturar processos, manter todo mundo alinhado da onde a gente está indo e por que a gente está indo para lá. E também ele ajuda a gente a evitar que, por exemplo, stakeholders influentes, lideranças, peçam demandas que estejam fora
do que o time acordou que seriam OKRs. E aí, existem algumas características dentro de implementar OKRs, que é o objetivo, ele precisa ser inspiracional. E quando eu digo isso, as pessoas da squad a squad inteira precisa se conectar com aquilo e falar, caraca, faz sentido. E aí, vou dar um exemplo aqui na PM3, a gente tem um dos nossos O's, né? Cada squad aqui é responsável por um objetivo específico, e aí tem um O que é até um O engraçado, da squad de cursos, que é responsável por desenvolver os cursos da PM3 e pela jornada de aprendizado das pessoas, botar esse povo para estudar. E aí, assim, todo mundo se conecta com isso, porque todo mundo quer botar o povo para estudar. E aí, os QRs que a gente mapeia para poder botar o povo para estudar, há vários. Há, por exemplo, aumento na taxa de ativação dos cursos, aumento na taxa de finalização dos cursos. Então, os QRs que a gente precisa mapear são coisas que conectam com o negócio em si e o time se sente inspirado em executar. E aí tem uma coisa do John Doerr que ele fala que o QR ele precisa ser tão simples que uma criança de 8 anos consiga entender. Tipo assim, você vai falar um QR. O QR, um dos nossos QRs desse objetivo é esse aqui. E aí tem que ser mover do número A para o número B, ou, por exemplo, aumentar em X% tal coisa. Então precisa ser algo muito simples e que você consiga também acompanhar semanalmente. Então, essa é uma das premissas do OKR, para que você consiga reunir o time e falar, pessoal, o que a gente conseguiu avançar daqui? E aí, dependendo do que não tiver muito bom, é importante que vocês mapeiem as iniciativas para atacarem principalmente aqueles QRs que não estão lá ainda, né? Que o time ainda está sofrendo um pouco. Espero que eu consiga dar um panorama assim por cima. Angélica, tem algum complemento? Então, eu tenho um complemento. Eu acho que o Bruno explicou muito bem. Assim, acho que OKRs é uma metodologia de gestão, enquanto as KPIs elas são as métricas ali que a gente vai, né, medir e elas vão ajudar a gente a entender se a gente está no caminho correto, se a gente está gerando o resultado esperado. Uma coisa que eu acho legal citar é que tem muitas boas práticas relacionadas à criação de OKRs, e uma delas é de usar, talvez, as próprias KPIs como os KRs, né? Porque as KPIs, elas são números, então elas são muito fáceis de metrificar, é algo que você consegue estar ali acompanhando, medindo o resultado, vendo se está no caminho certo. Então, são coisas diferentes, mas que podem se complementar muito bem e podem ajudar também o time, as KPIs podem ajudar o time a entender se as OKRs estão indo para o caminho correto, se os objetivos setados eles estão sendo atingidos ou não. Então, assim, são coisas diferentes, mas são complementares, e uma das boas práticas é justamente usar as KPIs como né, para ajudar na definição das KRs, né, dos Key Results. E o legal é que o que vocês já falaram já até dá para a gente fazer ponte com a terceira pergunta aqui, mais botada, que é o que fazer quando um OKR não for atingido? Vocês já deram um norte aí, eu vou até complementar. Eu acho que essa pergunta me assusta um pouco, porque quando você chega lá, no final do quarter, e percebe, só lá você percebe que ele não foi atingido, é algo assustador, é algo que não deve ocorrer. O OKR é para que a gente faça acompanhamento mesmo semanal, que a gente faça acompanhamento mensal. Então, assim, se você só percebeu que o OKR que ele não foi atingido lá no final do quarter, já tem alguma coisa errada, certo? Mas aí, para complementar essa resposta, Bruno, ou Angélica, quem quiser começar, o que fazer quando o OKR não for atingido? Boa, eu posso começar. Bom, primeiro, eu particularmente acredito que, igual você falou, né? Existe o OKR, ele é um sistema ali montado para te dar meio visibilidade das coisas que estão acontecendo. Então, se você chegou no final e o OKR não foi batido, você só descobriu isso ali, red flag. Alguma coisa está errada aí no seu processo. Mas, assim, eu acho que o mais importante de tudo é a reflexão, né? Por quê?
que aquele OKR não foi atingido? Qual que foi o impedimento? Qual que foi o blocker, né, que teve? Acho que só você pensar sobre isso já vai dar alguns direcionamentos muito importantes para você entender a estratégia do seu produto, para você entender se você está indo realmente para o caminho certo ou se aqueles objetivos e aqueles KRs estabelecidos são realmente relevantes para o produto. Eu, particularmente, existe um debate né, que fala muito sobre isso, né, o que fazer quando não for atingido. E, assim, eu não acho que um OKR não atingido deve gerar algum tipo de punição, de falta de reconhecimento, ou de um bom funcionário deixar de ganhar uma promoção por causa disso. Mas acho que vale a reflexão mesmo, de entender o porquê, né? Entender por que aquilo não foi batido e por que isso é relevante? Bater essa que era uma coisa relevante? E o que a gente pode fazer agora para retomar para os trilhos, né, para o caminho correto? Então, acho que o mais importante é isso. Você falou tantas coisas interessantes que eu quero pontuar algumas, e até aumentar a reflexão delas. A primeira coisa que você falou a premissa de OKRs é que sejam todos ousados. Então, os KRs, eles precisam ser desafiadores o suficiente para que um bom QR batido é 80%. Se você mirou 100% do seu QR e você passou ou você acertou, quer dizer que você não foi ousado ou ousado o suficiente. Essa é a premissa do OKR. Essa é a primeira coisa. A segunda foi uma coisa que você pontuou, Angélica, pessoas não deveriam ser demitidas ou não receber aumento, promoção. Para começar, algo que precisa ficar bem claro OKR não é meta. Tipo assim, não é meta profissional e pessoal dentro de uma empresa. E não pode estar associado a bônus também. O que uma boa prática que a gente usava no OLX os OKRs do grupo anuais, se fossem batidos, eles tinham um percentual dentro do seu bônus, dentro da sua análise de performance, etc. Então, não pode estar associado à meta, para começar. Essa não é uma melhor prática. Então, gosto de salientar isso, eu sei, nem toda liderança gosta de ouvir isso, mas se estiver sendo o mais purista possível, isso não pode estar associado. E aí, nessa questão do acompanhamento semanal, assim, não dá para aceitar chegar no final do quarto e falar, deu ruim. Não, isso não é, porque você precisa acompanhar semanalmente. E existe uma característica em OKRs que eu gosto, que é a parte de comportamento das squads e das pessoas dali. O que é essa questão do comportamento? Se a gente não tiver conseguindo evoluir naquele QR, é importante que o time seja vocal o suficiente para aquela liderança de squad e diga, olha, talvez esse não tenha sido o melhor QR, ou a meta está muito ousada, mais do que a gente imaginou, e precisamos achar formas de tentar chegar lá. E a questão comportamental a gente tentou, testou, validou a hipótese, enfim, aplicou, integrou com outras ferramentas, enfim, a gente tentou, né? E é isso que precisa estar claro para uma liderança de squad, porque é bem mais comportamental do que a gente conseguiu esse QR ou não. Só para complementar, no Google, quando uma OKR é atingida em 70%, para eles já está ótimo. Quando uma OKR é atingida a mais de 100%, quer dizer que a pessoa realmente excedeu completamente as expectativas. Porque lá as OKRs são tão... Opa! As OKRs elas são tão aspiracionais, os objetivos... Você ficou muda, Angélica. Opa! É que no Google, a forma como eles setam as OKRs é muito aspiracional, né? Os objetivos são tão ousados, né? São tão bold, mesmo corajosos, que não é esperado que o time atinja 100%. Quando você atinge 70%, você já está num nível muito bom. E quando você atinge 100%, você realmente excede as expectativas. Então,
acho que varia muito, né, do modelo de OKR, como eu falei lá no Google, realmente é esse modelo mais aspiracional, mas acho que é né, é um bom ponto, assim, de entender mesmo para onde anda e por que não foi atingido. Então, há dois tipos de OKR, né, gente? Há o OKR aspiracional e há também aquele que é um compromisso, que é um mais tangível, certo? Então, em resumo da obra, a gente não deve se assustar se o OKR está seguindo a linha do aspiracional. Se atingir ali 70%, 80%, cara, tá show já. Agora, se ele é um compromisso, sim, a gente tem que seguir ele mais à risca. Resumir bem aí também, um pouquinho o enredo de vocês, certo? Sim, eu acho que o que é importante é se esforçar para atingir o máximo possível. Acho que se o objetivo foi setado, ele é importante para a empresa, é importante para a saúde, né, do negócio. A ideia é que os times realmente se esforcem e que atingem o máximo possível dentro, né, do que é esperado. Bom, podemos partir então para a próxima pergunta, gente? Alguém da sala quer colocar algum ponto, gente? Já falei para vocês ficarem à vontade para interagir com a gente, hein? Não deixa só nós três aqui falando, não. Sentiu vontade de colocar algum posicionamento, ou acrescentar com alguma coisa, estamos aqui para uma conversa aberta. Então, partindo aqui para a próxima pergunta, foi uma pessoa anônima. Existem alguns motivos, desculpa, alguns objetivos e formas de metrificação mais comum na área de Product Marketing, que vocês sentem que são bem recorrentes entre as empresas? Enfim, Product Marketing é uma área que toca em muitas partes de um produto. E essa resposta vai depender, obviamente, do contexto que aquela pessoa de marketing de produto estiver. Então, se eu tiver numa squad de aquisição de usuários, é muito provável que os meus QRs sejam taxas de conversão, taxas de ativação, alguns indicadores como, sei lá, volume de pessoas que vêm de um canal específico, por exemplo, CRM. Então, acho que isso vai variar bastante nesse sentido. Por exemplo, Bárbara, fala um QR que você tem ownership aí na sua squad. Bom, aqui na PM3 eu sou responsável pelo Product Marketing da comunidade PM3, inclusive convido a todos que são alunos PM3, alunos e alunas PM3 a participar, uma comunidade super rica de conteúdo de produto. E aqui, por exemplo, a gente tem como objetivo a ativação de novos alunos ou o engajamento deles dentro da comunidade. E Está está olhando mal, diretamente... né? É mal, não é? Mal, Monthly Active Users, isso. Exato. E está diariamente relacionado a Product Marketing. Então, a régua de comunicação e aí dentro da régua de comunicação eu vejo alcance. Então, tem assim, milhares de maneiras de eu metrificar esse QR, né? Ô, Angélica, que QR que você está com ownership atualmente, para dar um exemplo? Então, os meus QRs principais hoje, eles são relacionados a crescimento de receita. Então, é um QR muito interessante, porque se você for ver na prática, não depende de mim, né? Porque eu sou a Product Marketing, eu não sou do time de vendas. Então, não é algo que depende de mim. Mas é algo que no meu dia a dia eu vou realizar N ações para suportar o time de vendas para que eles alcancem esse objetivo. Então, eu vou estar trabalhando, um QR, por exemplo, é trabalhar em materiais educacionais, rodar programas educacionais para deixar o pessoal de vendas a par, né, da solução, do produto, como ele funciona, como ele se comporta, quem que consegue realmente tirar o maior valor em cima do produto. Então, mesmo eu tendo um objetivo que não está relacionado ao meu escopo de trabalho, no sentido de que não sou eu que faço a venda, eu tenho ali os assets e as ferramentas que eu posso usar para poder suportar o time de vendas para que eles alcancem esses objetivos.
É legal que você falou, você foi falando de vários comos, né? De várias iniciativas que conectam com o QR. E aí é legal, acho que para quem ainda está meio que viajando, então tem o objetivo principal, que tem que ser inspiracional e conecta com todo mundo. Eu tenho os QRs, que são os resultados chaves para eu poder chegar naquele grande objetivo, né? Então são as métricas. E aí tem as iniciativas que conectam com aquele QR. E é isso que é bacana. E a Angélica falou, eu vou criar materiais ricos, eu vou, por exemplo, mudar as apresentações de vendas, eu vou, por exemplo, fazer uma análise competitiva, ou eu vou mudar o copy de alguma coisa. Essas são iniciativas que conectam com o QR. E aí, quando eu falei lá atrás sobre OKRs me ajudam ao me defender de stakeholders com capital político ou lideranças influentes da empresa, porque, tipo assim, vai que uma diretora da empresa tem uma ideia tomando banho e fala, pessoal, por que a gente não faz isso aqui? Aí eu falo assim, não. Eu posso falar assim, ok, mas isso está conectado a qual QR? Eu tive um gestor que, assim, ele tinha 50 mil ideias por minuto. Ele queria fazer tudo. Eu falei, calma, mas nada disso que você está pedindo conecta com nenhum dos QRs que a gente tem, porque a gente certificou que era isso aqui, a gente acordou. E aí, como ele não tinha trabalhado com OKRs antes, ele ficou um pouco confuso quando ele chegou. Aí depois ele foi entender, falei, isso aqui. E essa é a questão também de ter times empoderados, né? Porque você consegue defender o seu time a executar uma iniciativa apenas se ela conectar com aquele determinado QR. Legal da fala do Bruno, que ele já deu também aí dicas do que é um bom QR, né? Alinhado com o que a Angélica falou, e o Bruno resumiu aqui, ele já falou que é um bom QR. Entre eles que ele deve ser claro, que ele deve estar conectado com o time, não deve conter muitas métricas também, né? E aí, nessa mesma linha, vem uma outra pergunta. Peraí, Bárbara, que a Priscila está a fim de falar rapidinho. Desculpa. Imagina, levantei a mãozinha ali. Eu queria fazer uma pergunta para a Angélica, nesse cenário de... A gente tem um objetivo que é atingir receita, que é normalmente uma iniciativa de revenue comercial. Você sabe que você tem atividades ou iniciativas que influenciam nesse aumento de receita, que impactam nisso, mas como comprovar que de fato está impactando nesse grande objetivo, ou que de fato impactou dentro do QR? Essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho aqui. Certo. Eu acho que o principal ponto aqui é porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem esse objetivo, mas não necessariamente nós somos as pessoas que estamos ali de frente para garantir que isso aconteça. Eu acho que a parte, igual eu falei, procure setar KRs de atividades que realmente vão te levar a suportar para que isso aconteça. Então, igual o exemplo que eu dei, por exemplo, vou fazer webinars de educação para ensinar mais sobre o produto. Vou fazer battle cards comparando os concorrentes e os nossos diferenciais frente a eles. Vou mexer nas apresentações e tudo mais. Então, eu acho que, primeiro, na hora de setar seus OKRs, pensar nisso, em coisas que vão realmente ser complementares, mas sobre especificamente o que você perguntou, eu acho que sim. O time, ele tá junto, ele tá trabalhando junto. É muito difícil o vendedor chegar para você e falar, nossa, eu vendi 10 contas porque eu participei daquele webinar, sabe? Então, assim, isso, eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível de granularidade da informação. Então, eu acho que a partir do momento que o objetivo, o time tem o mesmo objetivo e ele está ali criando ações, é muito difícil endereçar o que foi feito devido àquilo ou não. Então, é abraçar, dar as mãos e seguir em frente e continuar, fazendo essas ações que criem mais impacto. Mas eu não sei se... É porque, igual eu falei, na minha opinião, é muito difícil realmente de entender esse nível de granularidade da informação. Então, eu acho que não sei se tem como, mas realmente procurar essas KRs que vão fortalecer o objetivo final, sabe? Mesmo que seja um trabalho indireto, que não é você que está ali vendendo, você vai procurar
setar esse tipo de trabalho que você sabe que no final das contas vai ter um impacto e que é o que o time de vendas precisa. Posso Ele partir levantou a mão para... aqui. Eu não consigo saber seu nome. Diz TLHPS. Aí, difícil. Tá, não estamos te ouvindo. Não. Mas o caso da Angélica, ela está ali trabalhando com Sales Enablement, né? E aí o ciclo de feedback, o ciclo de venda, às vezes é longo. E aí é difícil você mensurar exatamente o resultado que você tem. Mas em alguns outros contextos, Priscila, você já consegue identificar o impacto direto. E é importante que na squad as pessoas tenham ownership, né, daqueles KRs e falar assim, essa bola está comigo e eu vou tocar, então eu vou tentar conectar com as pessoas e criar situações e iniciativas para melhorar aquele número ali. Então, talvez, por exemplo, a Angélica poderia ser responsável por uma iniciativa de captação de leads, que aí a qualificação disso o time de vendas poderia fazer num segundo momento, mas ela poderia estar com aquela ownership que é um pouco mais clara de se medir, obviamente. Oi, pessoal, Voltou. vocês estão me ouvindo? Aí, Estão me ouvindo agora? Agora sim. Aí sim. Bom, eu já passei por isso aqui Seu nome, na desculpa. Pacto. Eu sou o Luiz Henrique, perdão. É quem entrou com o nick ali. Eu já passei por isso aqui na Pacto, né? E que a gente tinha que aumentar a nossa base de clientes ali. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma reunião com o comercial, para entender qual que é a expectativa deles com relação àquele produto. Né? Então, a partir do momento que você entende a expectativa da sua equipe comercial, você pode traçar, né, colocar essa parte dentro das suas KPIs, né, e dentro dessas suas KPIs, então, dessa expectativa deles, com base na quantidade de adesão que teve dentro desse produto, você vai medir a usabilidade. Então, vamos supor, você tinha uma meta o comercial ele te passou para vocês na expectativa de 50 vendas, por exemplo. Dessas 50 vendas foram feitas 40, né, foram feitas 40. Dessas 40 que foram feitas, qual que é a taxa de usabilidade que aumentou dentro do seu sistema? Ou essas 40 vendas elas foram realmente efetivadas? E por quanto tempo esse user, né, vamos supor, se ele fez um upsell dentro da sua plataforma, quanto tempo ele passou utilizando aquela funcionalidade em específico? Né? Ele está se mantendo ao longo do tempo? Né? Isso é o que hoje que eu metrifico aqui para poder fazer essa taxa de sucesso aí dentro do aumento de vendas, logicamente com a expectativa do comercial e realmente da usabilidade do produto. Uma coisa também que talvez mais nessa questão de sales enablement, que talvez é algo que ajude, é tentar metrificar o quanto daquele conteúdo foi absorvido, sabe? Por exemplo, após... eu sei que é meio chato, talvez, uma provinha, mas às vezes também é necessário. Então, depois que você rodou um webinar para falar sobre tal assunto, e se você fizer um quiz, né? Depois daquele assunto para ver o quanto que aquilo foi realmente absorvido, sabe? Então, assim, existem ali algumas formas que a gente pode fazer para poder ajudar nisso, ainda seja difícil ter esse nível de granularidade de atribuir resultados por causa de algum webinar ou alguma coisa que você participou. Mas talvez a gente pode mensurar a porcentagem de conteúdo que foi absorvido pelas pessoas que participaram. Ou até mesmo o engajamento, né? Quantas pessoas participaram e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. A próxima pergunta aqui é em relação aos erros. Quais os erros mais comuns com os OKRs? A gente já falou bastante sobre qualidade, como diferenciar um bom OKR, né? Então, agora é a hora da gente apontar os erros mais comuns. Eu tenho uma lista, Quem sim. começa aí? Uma lista de erros. A primeira coisa é associar a um projeto. Tipo assim, porque é difícil de se mensurar, você não consegue ter evoluções semanais e fica todo mundo chupando o dedo porque nada foi evoluído, porque uma sprint corre em 2 semanas para uma determinada squad. Então, associar a projetos não é o ideal. A segunda que eu gosto de ressaltar é não ter dependência de terceiros. Eu lembro que no OLX a gente tinha, na minha squad,
um Product Marketer falou assim, um dos meus QRs vai ser quantidade de PRs que saem no mês. Assim, bicho, quantidade de PRs é muito difícil mensurar porque vai ter mês que eu não tenho dado interessante para mandar para os mídias. A agência de PR não vai conseguir trabalhar aquilo. Então, assim, você viu, eu tenho dependências terceiras dos dados que chegam e da agência de PR de conseguir aquilo. Então, não recomendo ter esse tipo de QR. É que você tenha ownership e o time consiga realmente botar a mão na massa e fazer aquilo acontecer. E o outro terceiro erro, acho que eu já comentei, é associar isso à meta. A meta de vendas, meta financeira, meta... Eu acho que tem que... Muito complicado e não recomendo. Boa. Eu também, nas minhas experiências aí, setando OKRs, também já cometi, né? Já dei umas cabeçadas, digamos assim. Acho que, assim, uma coisa clássica, OKR não é to-do list. OKR é o que você pretende fazer, o objetivo que você pretende alcançar. Não transforme isso em to-do list, porque você pode alcançar aquele objetivo de N formas diferentes. E uma vez que você transforma aquilo num to-do list, você está se prendendo à forma como você deve alcançar aquilo. Então, OKR não é to-do list. Segundo, várias vezes que eu já cometi esse erro relacionado a time frame. Primeiro, qual que é o time frame das suas OKRs? Eu vejo que no mercado a gente trabalha muito com um modelo de Q, né, de 3 meses, mas eu já vi, por exemplo, startups pequenas, né, que estão num crescimento tão acelerado que em 3 meses, quando você setava os objetivos, no final dos 3 meses, aqueles objetivos já mudaram, o contexto já mudou muito. Então, por exemplo, já tem startups que fazem OKR mensalmente. Então, eu acho que a principal dificuldade é entender, eu estou falando dos meus próximos 3 meses, então eu preciso setar objetivos que não vão que não vão perder valor, que não vão ficar descontextualizados daqui a 3 meses. E por incrível que pareça, isso é uma coisa muito difícil de ser feita. Bom, pelo menos na minha opinião. E a outra coisa que eu acho clássica é o atingimento dos OKRs não necessariamente significar um avanço ou uma geração de valor. Eu acho que quando a gente atribui as OKRs, por exemplo, resultado de projetos, bonificações e tudo mais, as pessoas elas tendem a fazer tudo o que estiver no alcance delas para garantir o atingimento, sem entender se realmente aquilo que ela está fazendo é o que deveria ser feito para gerar valor para o cliente, né, para o usuário, para a empresa. Então, eu acho que esse é um outro desafio, é setar realmente OKRs que vão significar um avanço, que vão levar a empresa e o time para outro lugar, sabe? Eu chamo esses de OKRs de QRs tóxicos, quando eu vejo como esse. Eu vou comentar um negócio engraçado aqui. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp de pessoas de produto e tal, e aí há uma imagenzinha com, assim, o que você achou do nosso atendimento? Aí tem 3 opções com emojis. Aí, nota 8, nota 9 e nota 10. Então, de acordo com a nota, era só isso. Tipo assim, aí alguém comentou assim, alguém tá mensurando OKRs. Aí eu falei, baita iniciativa. Tipo, contém, obviamente, né, sarcasmo. Então, assim, vamos pensar assim, digamos que alguém de atendimento tivesse como QR melhorar o NPS. E aí, a iniciativa mágica que essa pessoa teve ideia na hora de o formulário de perguntar como foi, de feedback, eu coloco opções 8, 9 e 10, que é só, tipo, o promotor, obviamente. Então, tipo assim, isso é super tóxico, porque a pessoa vai começar a usar de loopholes, né, brechas, para atingir alguma coisa, fazer isso de forma escusa, achando que ela está fazendo a coisa certa, ou até não, enfim. Mas eu chamo isso de tóxico. Mas eu achei engraçado, é uma anedota, mas é engraçado. Eu queria só complementar além do que vocês já falaram aqui, que a gente precisa também diferenciar o tangível do não tangível, e mais importante do que isso é também envolver os times, né?
Às vezes a gente só define ali o OKR e não coloca o time envolvido, eles não compram, no final não vai ter entrega. Então, um ponto bom para a gente colocar como OKR. Ou quando a Angélica falou sobre startups, né? Para mim, startup principalmente pré-product market fit nem deveria ter OKR, sabe? Tipo assim, é realmente basicamente projeto, né? Você tem que resolver algumas coisas, criar e ir iterando, obviamente, tem produto ali, mas é muito criar blocos até depois de você identificar valor, né? As pessoas pagam por aquilo, aí sim você começa a estruturar OKRs, né? E aí definir. Porque as coisas também acontecem muito rápido e é muito chato você definir uma coisa e daqui a 2 semanas está outra coisa definida. Então, às vezes, nem vale a pena. Verdade. A próxima pergunta aqui é alguém pedindo um exemplo bem claro de OKR. Em tal empresa, tracei o objetivo tal com os seguintes OKRs. A gente já deu alguns aqui, eu falei um pouco da comunidade, qual que é, mas querem aí dar um exemplo bem tangível, assim, para deixar claro para a galera aqui? Bom, eu posso compartilhar um link que eu achei muito legal, que tem vários exemplos, vou compartilhar aqui no chat. Nesse link, existem vários exemplos de OKRs relacionados a marketing, dependendo do objetivo e da área em que você está. Por exemplo, tem também OKRs relacionados a Product Marketing. Então, eu acho que olhar esses exemplos é muito legal para inspirar a gente, sabe, na hora de construir as nossas da forma correta e, enfim, evitar cair nessas ciladas aí que acabam aparecendo. Então, acho que vale checar esse link que eu mandei no chat. Tem muitos exemplos interessantes. Legal. A pessoa pediu um e ganhou vários, então. Sim. Acho também legal falar sobre definição, né? Quando a empresa começa a pensar em OKRs. Como é que a gente faz aqui na PM3 e como é que eu fazia também lá no LX? Então, eu trouxe isso de lá. Todo ano fiscal, a gente olha SWOT. Então, é realmente arroz com feijão. Ver ali os 4 quadrantes, ver o que são fraquezas, transformar essas fraquezas em oportunidades para que, eventualmente, essas fraquezas se tornem fortalezas. É assim que eu gosto de trabalhar SWOT, obviamente. E aí, depois, eu olho assim, ok, olhando as nossas fraquezas e o que a gente quer melhorar e definir como prioridades, então as oportunidades podem se tornar ou grandes objetivos, grandes apostas para a empresa ao longo daquele ano. Quais são os grandes números que eu espero chegar em dezembro do ano que vem? Então, digamos que eu estou em dezembro desse ano, eu já estou querendo olhar dezembro de 2023. E aí a gente define esses grandes números e quebra. Aí a Angélica falou de quarter, né? A gente também usa quarter aqui na PM3. Quebra esses grandes números em períodos e aí dá nomes inspiracionais, né, para fazer com que os times consigam chegar lá. Então, quando a Bárbara comenta de que ela tem como ownership ativação de alunos dentro da comunidade, quer dizer que a empresa já setou que no final do ano agora a gente espera um percentual X de pessoas ativas lá. Então, a Bárbara está trabalhando esse quarto para poder chegar lá no final. Às vezes, alguns QRs até se repetem. A gente tem um aqui, por exemplo, com geração de leads que sempre está. E aí, as iniciativas que a gente vai fazer são diferentes, obviamente, de acordo com a sua sazonalidade, momentos ali da empresa e materiais que a gente vai criando. E também não tem problema nenhum em você manter um QR fixo, ok? É bom que você já aprende bastante, tem muito lastro, depende do tipo de documentação que vocês fazem na empresa e tal. Então, eu gosto muito de fazer assim, começo com a SWOT, defino os grandes números e quebro isso de acordo com aquele roadmap que você tem da empresa, né? E eu gosto muito de ressaltar que não é roadmap baseado em funcionalidades e sim de outcomes que você gostaria de ter, tirar de valor dos seus usuários e na empresa. Então, deixar isso bem claro, não vamos lançar feature tal, porque o como você vai descobrir fazendo discovery, obviamente, mas ter os grandes números é importante. Falar assim, eu espero ter, sei lá, 10 mil usuários aqui. Ok, isso, mas o como vocês vão descobrir depois, obviamente.
No link que o Bruno jogou aqui no nosso chat, ele também tem lá um exemplo de como construir o OKR e etc. Indico super ele para quem fez essa pergunta. Bom, a próxima pergunta é da Isa. Isa, não sei se você está acompanhando a gente, quer fazer você mesma, sobre mudança de OKR no meio do ciclo. Sim? Não? Bom, acho que a Isa está tímida, então eu vou fazer por ela. Vocês já mudaram o OKR no meio do ciclo quando viram que estavam completamente fora de realidade? Essa é clássica. Então, depende, tá? Eu já trabalhei em empresa que era proibido mudar OKR no meio do ciclo. Então, assim, se você errou na OKR, já era. Você vai ter que lidar com aquela OKR errada ali. E também já trabalhei em empresa que tinha essa flexibilidade. Eu, particularmente, acredito que essa flexibilidade ela é interessante, porque acho que, assim, a gente vai melhorando nessa definição das OKRs à medida que a gente vai fazendo. É difícil de se acertar de primeira, porque é uma coisa, né, não é tão... na hora de definir, você vai ver que isso te leva a pensar em vários aspectos, de formas bem diferentes, sabe? Então, pode ser, às vezes, que você erre e tá tudo bem. Então, você tem flexibilidade. Eu, hoje, no meu modelo de trabalho, que eu trabalho lá na Meta, eu posso mudar a minha OKR se eu vejo que ela não está indo no caminho certo, que ela não está refletindo, que ela não está gerando valor ou ajudando a atingir o objetivo, eu posso, né, ir lá e ter essa flexibilidade de mudar. Mas, assim, convenhamos, né? Isso tem que ser a exceção, não a regra. Que se você muda a OKR o tempo todo, você não vai ter a vantagem, né, de usar a OKR, que é justamente ter essa meta ela clara, né? Quais são os objetivos que você quer alcançar, isso não vai estar claro, você, enfim, não vai estar visível para a empresa toda. Então, assim, vai ser mais difícil de ter esses objetivos claros e isso, com certeza, prejudica a operação. Então, assim, só para resumir, acredito no modelo da flexibilidade, mas que a mudança da OKR seja a exceção e não a regra. Se tornar regra, a gente já percebe que tem algo errado no planejamento, né? Você não estudou muito bem ali na hora do fechamento do OKR. Eu falando por mim, aqui na minha experiência da PM3, a gente ainda não teve a necessidade de fazer uma alteração de OKR no meio do caminho, mas eu sinto que a gente tem aqui a flexibilidade. Talvez a gente não alteraria, a gente despriorizaria. Bruno, pode me corrigir se eu falar alguma não, besteira. isso mesmo. A gente despriorizou. Por exemplo, teve um QR na squad de Demand Generation, se eu não me engano, na qual a gente... o tagueamento para descobrir o CPA, né, o custo por aquisição, estava ruim. E aí a gente falou, desprioriza e vamos botar isso para o próximo quarto, vamos consertar o problema. Né? Aí tinham várias iniciativas para resolver a parte de tagueamento e falar, beleza, pessoal, vamos tentar fazer o melhor que a gente conseguir de mensuração, mas não vamos olhar isso aqui. E já despriorizamos. Aí bota uma bolinha vermelha lá e tá ok. Sendo assim, eu também estou super de acordo com a Angélica que o melhor cenário é o de flexibilidade, mas com parcimônia. Exato. Podemos partir, então, para a próxima? Existem alguns objetivos, não, esse daí já foi, então calma aí. O OKR trimestral de time de produto ou de product marketing deve estar alinhado com o roadmap do produto? Ou podemos trazer OKRs que não fazem parte do plano de roadmap de produto, mas que estejam ligados aos objetivos macros da empresa? Eu acho que eu já respondi essa. Tipo, eu expliquei como é que desdobra, né? Não sei nem mais como responder essa questão. Se alguém quiser levantar a mão e falar, eu sei responder essa, eu tenho uma via melhor, por favor, faça. Então, Angélica, tem algum complemento em relação a essa ou não? Assim, eu acho que realmente, assim, o Bruno falou bem sobre isso. Eu acho que o roadmap, né, eu acho que tem que ter, primeiro, para definição de OKRs, a gente precisa ter clareza da visão, né, da empresa, e também
da estratégia da empresa, da estratégia de produto. E as OKRs, elas vêm para ajudar a medir isso. Então, assim, eu particularmente não acredito que as OKRs devem influenciar não, que as OKRs devem ser objeto usado para criar roadmap, mas eu acredito que ajuda e influencia e ajuda a medir os resultados e os outcomes. Bom, então, partindo para a próxima. Qual a dica de vocês para alinhar os OKRs de Product Marketing com outras áreas de produto, como brand, como produto e brand, por exemplo? Tá. A maior parte do trabalho de Product Marketing, até mesmo em Product Management, é alinhamento com o stakeholder, né? E isso isso vai depender das cerimônias que você tem com essa galera. Então, se você usa weeklies, se você tenta usar canais para fazer de forma síncrona, tem os seus one-on-ones. Então, assim, primeiro é alinhar, sentar, conversar, entender quais são as expectativas que essa pessoa tem em relação ao seu trabalho e o que no espectro de Product Marketing você pode auxiliá-la. E aí, digamos assim, digamos que tem uma squad que vai lançar, já está definida, tá? Elas fizeram discovery e vão mapear 3 features novas que vão lançar para os usuários. A expectativa dessa squad em relação a mim Bruno, eu quero me certificar de que eu tenho um posicionamento bem firme dessas features, que fique clara a comunicação e um pequeno plano de go-to-market para eu poder impactar esses usuários a saber que essas features existem. Porque, com certeza, um dos KRs disso é feature adoption, né? O percentual de usuários que estão usando aquela determinada funcionalidade. E aí, a minha responsabilidade é mapear os canais, definir as mensagens e organizar aí um cronograma de comunicações e touch points e deixar isso claro para o time de quando as coisas vão sair e como as coisas vão sair. E aí, essa é uma forma de você contribuir de forma colaborativa a um QR que nem é sua responsabilidade. Você está dando apoio, né, a essa squad para resolver aquele QR ali de adoção de feature, por exemplo. Esse é um exemplo que eu tenho aqui na cabeça. Angélica, quer adicionar algo em relação a essa pergunta? Alguém mais? Gente, vou chamando vocês para nossa conversa claro, aqui, pessoal. Se ficar ruim, bota o thumbs para baixo. Estão de acordo, não estão de acordo? Eu acho que o Bruno cobriu bem. A gente tem 10 minutinhos ainda para o final. Eu queria aproveitar, antes de a gente finalizar, e marcar esse terceiro encontro com a nossa típica foto. Quem tiver aí com a câmera aberta, quem quiser abrir a câmera para a gente marcar, colocar lá no LinkedIn, marcar o Product Marketing. A gente está começando a fazer história no mercado de Product Marketing aqui no Brasil. Então, todo mundo que está aqui está fazendo história. Vamos abrir a câmera aí, dar um sorrisão lindo. Dá um tchauzinho para a foto. Estou esperando todo mundo abrir a câmera. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos lá, mais gente. Olha lá, hein? Agora. Oi. Boa, galera. Dizer que ter aqui, óbvio, a gente está num cenário de todo mundo remoto e tal. Quando a gente começou a movimentar a comunidade de Product Management no Brasil, em 2016, 2017, era isso que a gente tinha no bar, assim, eram 20, 30 pessoas, né? A gente não fazia esses encontros online naquela época e tal. Então, a gente sente que a comunidade de Product Marketing está crescendo, a gente precisa continuar mantendo esse diálogo para evoluir nas discussões, que vocês tragam também dúvidas do dia a dia que vocês gostariam de discutir. Se quiserem falar sobre um tema específico que vocês acham que domina um pouco mais, as portas estão abertas para virem aqui também dialogar, tá, pessoal? Só falar com o time e mandar lá nos canais. Então, a ideia é a gente deixar isso cada vez mais colaborativo. Bom, então vou para a próxima aqui. Quem fez foi a Carol. Carol, você está por aí? Quer fazer você mesma a pergunta para dar contexto? Fique à vontade. Acho que a Carol também está tímida. Então, vamos lá. A pergunta é grande.
Atenção ao textão, hein, gente? Como definir bem o objetivo de um QR e sua meta a atingir, visto que a empresa não tem histórico para embasar bem os dados? Essa é a pergunta 1. Sinto que estou um pouco às cegas às cegas, desculpa, às cegas e no chute, que pode tornar frustrante se a meta for grande demais e não atingirmos. Então, primeira vez aplicando o OKR na empresa, ainda mais no setor de produto que acabou de iniciar, né? A pergunta, na verdade, ela passou uma dor ali, mas a pergunta é a primeira frase. Como definir bem o OKR e sua meta? A gente já falou um pouco sobre isso, mas querem deixar mais alguma dica aqui em relação? Deixa eu... Pode falar, Bruno. É que assim, é que ela falou que não tinha histórico, né? E aí é ruim quando você não tem histórico. O que eu recomendo fazer nesse cenário de não tenho dados? Tenta conversar com outras pessoas que estão numa indústria parecida com a sua e busque nelas o percentual que elas têm, ou o número, QRs que elas têm naquilo. Para uma realidade também, né? E adapte para o seu contexto. Então, tipo assim, imagina negócios B2B, né? Algo muito nichado, às vezes. Você nem tem volume suficiente de base de leads para poder criar um QR sólido, né? E bater muito naquilo. Então, converse com as pessoas. Quando você não tem dados, converse com elas. Se você não tem dados, veja o mínimo de histórico que você tiver daquilo. É fogo, né? Porque dado é histórico, né? Eu iria conversar com as pessoas. Como é que é? O benchmark, ele é o discovery mais barato. Sim, interessante. E assim, eu acho uma outra abordagem que talvez seja complementar a essa que o Bruno, né, acabou de contar para a gente, é realmente talvez conversar com as próprias lideranças da empresa, sabe? Vai lá, conversa, entende o que eles querem, o que eles esperam, qual que é o objetivo deles. Assim, você vai conseguir criar objetivos que estão de fato ligados ao que eles esperam. E assim, na hora de você adicionar as KRs, a gente fala o tempo todo, KRs têm que ser metrificados, mas você não tem um histórico de dados assim para que você possa realmente fazer projeções, né, do quanto você pode atingir. Então, acho que é trabalhar um pouco também com a flexibilidade. Coloca ali o valor que você acha possível de ser feito e que seja desafiador e trabalhe na flexibilidade, que se você não atingiu aquilo nesse ciclo, pelo menos você está estabelecendo um tracking record para você usar nos próximos ciclos. Então, tende a ir melhorando. Acho que as OKRs elas vão ficando mais fáceis e mais simples de serem feitas à medida que você vai usando mais e mais. Então, assim, seja flexível, seja gentil com você mesmo. Pode ser que você não acerte de primeira e tá tudo bem, mas você está criando tracking record, você está criando base de histórico de dados para que esse processo se torne cada vez mais simples, mais fácil e mais assertivo. Legal. Gente, a próxima pergunta a gente já foi falando muito na nossa conversa, acho que a gente pode passar rapidamente assim para ela, que é a importância de envolver o time. É importante, na verdade, a pessoa pergunta, é importante envolver o time na definição de OKRs? A gente já falou super sobre isso, mas vocês querem dar um exemplo do porquê? Tem algum caso aí que já aconteceu de, enfim, vocês não terem sido envolvidos ou vocês não envolveram a equipe de vocês? Eu tenho uma situação no OLX interessante, né? Eu cuidava de uma vertical de carros, como se fosse um Web Motors, e era responsável também pela vertical dentro do OLX de carros. Então, eu cuidava de uma vertical fora, chamada stand virtual, e também era responsável da vertical de carros dentro do OLX. E rolou um QR compartilhado de que eu precisava transformar as pessoas físicas que iam no OLX e cadastravam um carro para colocar no stand virtual, no caso lá no Web Motors.
E aí, assim, para eu poder mexer lá dentro do OLX, eu precisava de outro time para poder fazer aquilo. E direcionar energia para mexer nas comunicações era tirar foco dos QRs que eles já tinham mapeado lá no OLX para categoria de goods, né, de bens de consumo, de serviços, etc. Então, assim, não era prioridade o meu... E, assim, era algo compartilhado. Mas aí o que acontece? É quando tem os OUs, e aí tem um monte de QR. E aí já tinham 4 QRs e me meteram um quinto QR que é compartilhado. Então, assim, algo que a gente não recomenda também é encher de QR. No máximo 4, no máximo. Só que quando tem 5 e ainda algo que não é prioridade para você, mas é para outra squad. Então, assim, eu já passei por uma situação que foi difícil gerir, sendo que a minha liderança esperava que eu conseguisse tirar o máximo de insumos, de valor dessa interação, e não rolou. Então, foi algo que foi jogado, tinha que fazer, mas não foi alinhado entre as grandes lideranças de que a liderança do LX tinha que falar, olha, tem que dedicar tempo para isso, porque é importante para outro negócio. Então, já entrei nesse furacão e não foi legal. Mas eu tive que alinhar bastante, trocar com as lideranças, enfim, e aí o pessoal conseguiu enxergar, mas no início não foi legal. Sim, só para complementar, eu acho que não só é importante envolver, como é essencial, na minha opinião, né? Porque, assim, se você não envolve os colaboradores ali na definição, acho que os colaboradores, pode ser que eles não se sintam verdadeiramente responsáveis pelos atingimentos daquele objetivo. E acho que, assim, que isso impede também, pode ser que o time se sinta desmotivado, porque ele não vai entender o direcionamento passado, ou então ele não vai acreditar que aquele resultado é possível, ou ele não vai compreender a estratégia como um todo da empresa. Então, assim, eu acho muito benéfico. Acho que as pessoas, quando você envolve elas e você dá né, até um certo nível de autonomia nessa definição, o outcome geralmente é um senso de responsabilidade em cima daquilo. As pessoas, elas tendem a se sentir engajadas e responsáveis no atingimento daquilo. Então, eu acho que tem muitas vantagens em envolver as pessoas nesse processo de definição, embora eu acredito que o objetivo, na maioria das vezes, ele já precisa de vir, pelo menos, né, lapidado ali, porque o objetivo ele tem muito a ver com a visão, né, da empresa, os objetivos da empresa, de onde ela quer chegar. Então, é bom você ter um direcionamento para que você consiga realmente criar ali as KRs que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo. Mas senso de responsabilidade, acho que as pessoas elas adquirem a partir do momento que elas participam do processo. Gente, a gente chegou já a 8 horas, a gente tem 2 perguntas. Eu fiz aqui um levantamento, 2 perguntas que a gente ainda não comentou diretamente. Podemos respondê-las? Vamos. A próxima pergunta é da minha parceira Mari Tosi. Quer fazer você mesma, Mari? Pode ser. Bruno, dentro da pergunta de erros em OKRs, você falou sobre um dos erros ser basear OKRs em projetos. Você poderia dar um exemplo? Tá, claro. Imagina que um QR construir o sistema de banco de dados para aquisição de usuários. Assim, então, são essas coisas. Ou finalizar a homepage. Tipo assim, isso não pode ser isso, o QR, finalizar a homepage, porque, enfim, o que é 100% de finalizar uma homepage? O que é 110%? Porque eu posso chegar a 110%, 130% no QR. Então, isso não é melhor prática. E a última, para a gente finalizar a noite, existe algum QR que dependa apenas de Product Marketing? Eu acho que, assim, sim, eu acho que é aquilo que a gente falou no início, é você procurar atividades que estão relacionadas ao seu escopo de trabalho, que você vai conseguir atingir. Eu acho que talvez os objetivos, eles possam ser compartilhados com outras áreas. Foi o exemplo que eu dei. O meu objetivo é
aumentar, né, incremento de receita para o produto que eu trabalho. Não depende de mim, mas existem ali ações no meu dia a dia que dependem muito de mim, que estão nas minhas KRs, que vão ajudar nisso, que é, né, assim, para não ser muito repetitivo, falar rapidamente, tipo, treinamentos, né, fazer análise de competidores, fazer realmente materiais educacionais, essas coisas. Então, as QAs dependem de mim, o objetivo é compartilhado com outros times. Ótima resposta. Quer acrescentar algo, Bruno? Eu acho que lindo. contemplou super. Eu iria pela mesma linha. Então, gente, é isso. Encerramos aqui nosso terceiro meetup. Vamos continuar interagindo na nossa comunidade. Apontem temas para os nossos próximos encontros. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. E, enfim, é isso. Bruno, quer colocar algum ponto? Angélica, quer acrescentar mais algum ponto? Só agradecer, pessoal. Obrigado mesmo por estarem aqui. Eu sei que é tarde, o pessoal dia está jantando já, curtindo o tempo com a família. Obrigado por estarem aqui. Legal a gente evoluir junto. Até a próxima. Boa, eu também só agradecer o convite e falar realmente, né, da importância, do impacto que a PM3 está tendo no mercado, principalmente nesse assunto de Product Marketing, né? Há um tempo atrás não tinha quase nenhum conteúdo sobre isso em português. Hoje em dia a gente já tem vários conteúdos, tem curso, tem tudo mais. Então, assim, é muito legal isso e eu sou muito feliz pelo convite de fazer parte. É isso, gente. Boa noite a todos. Muito, muito, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite, obrigada.